volta com o Caleidoscópio. O tema de hoje aqui é sobre o aprendizado de outros idiomas. Para você isso é muito difícil? Você acha que isso pode acrescentar aí no seu currículo, deixar uma boa imagem aí nas empresas? Nós vamos discutir sobre isso aqui agora. O Marco, essa história de ter um curso extra, um conhecimento extra aí de outras línguas, deixou de ser um extra ou é uma questão obrigatória hoje em dia para as carreiras? Eu acho que há pouco tempo atrás era um diferencial. Hoje passa a ser um pré-requisito, muitas vezes, para você ter uma porta de entrada no mercado de trabalho. Quando os recrutadores analisam um currículo e as empresas analisam um currículo, até de estagiário, esse já é um pré-requisito. Se você está concorrendo a uma vaga mais qualificada, uma vaga de trainee, por exemplo, se não tiver o domínio ou do inglês, ou do espanhol, francês e outros idiomas, você muitas vezes nem vai para a próxima etapa do processo seletivo, já é cortado ali no primeiro momento. Então, eu diria assim que ter uma segunda língua e talvez uma terceira língua já é um pré-requisito. Não dá para avançar na carreira sem ir nessa direção. Isso, né? Sem isso. E agora, com relação à forma como isso é feito hoje nas empresas, por exemplo, né? Porque o papel, né, gente, aceita tudo. Então, às vezes, um candidato coloca lá que consegue ler com fluência, falar com fluência e, na verdade, não é bem aquilo. Como é que as empresas avaliam isso hoje? As empresas avaliam fazendo entrevistas e aplicando testes, né? Depende muito do perfil da empresa. Se você está se candidatando a uma vaga para uma empresa cujo inglês ou espanhol são línguas primordiais para a execução das suas atividades do dia a dia, do seu dia a dia na empresa, ela vai aplicar uma prova mais rigorosa, vai provavelmente fazer uma entrevista oral e possivelmente colocar o candidato para conversar com um nativo do idioma, para medir realmente se ele tem esse domínio. Porque pode ser uma empresa de origem espanhola, pode ser uma empresa americana, pode ser uma empresa francesa. E com um mundo tão internacionalizado como está, isso é muito comum. As empresas vão se instalando em vários países, as equipes vão ficando muito diversificadas, né? Então, muitas vezes você tem um brasileiro que é líder de um projeto com uma equipe americana que está desenvolvendo um projeto para a Índia. Então, essa diversidade de profissionais exige realmente conhecimento do idioma. Então, depende muito da empresa. Se ela vai está selecionando um candidato para essa vaga estratégica de líder de projetos internacionais, ela vai efetivamente fazer uma prova e aí é assim que ela vai medir. Se for um pré-requisito, vamos dizer, mais leve, ela precisa que ele tenha o domínio do idioma, mas isso não está nas atividades do dia a dia, ela provavelmente não vai aplicar essa prova, mas vai sentir como esse profissional se desenvolve ao longo da carreira dele. Sim, Raíssa, e os seus alunos, por exemplo, eles demonstram assim, eu preciso aprender o inglês para o mercado de trabalho, por exemplo? Sim, com certeza. Muitos, eu brinco com eles que eu adoro quando eles vão para o inglês pelo amor, né? Mas muitos vão por causa da necessidade mesmo, porque vê que o mercado de trabalho está ficando mais competitivo e que o inglês vai fazer uma diferença na vida deles. Estava até comentando com o Marco que tem um aluno meu que ele faz administração e ele comentou comigo, olha, Raíssa, hoje todas as vagas de trainee já pedem avançado. Quer dizer, trainee, né? Não é uma coisa que é efetiva ainda, não é uma coisa totalmente garantida. E eles já estão pedindo avançado, principalmente nessa área empresarial. Então tem que ficar ligado mesmo. Pois é, Pedro, e lá no Instituto Cervantes, assim, essa realidade, os alunos, eles realmente conseguem enxergar essa necessidade no mercado de trabalho? Sim, até nós, por exemplo, temos muitos estudantes que são de empresas, são funcionários de empresas. Se vocês pensam nas empresas típicas aqui de Minas Gerais, mineradoras, empresas de engenharia, muitas delas, como antes foi comentado, têm projetos internacionais. A Fiat, por exemplo, tem muitos, desculpa que eu falei uma marca, não tem problema, mas tem muitos profissionais que são argentinos, têm equipes internacionais. Também isso está acontecendo. Eu, por exemplo, trabalhei no Instituto Cervantes em São Paulo e eu lembro que lá tinha muitas empresas que precisavam de funcionários que pudessem formar parte de equipes internacionais onde fundamentalmente fala-se em espanhol. Vocês têm que pensar que Brasil é um país enorme, mas é um país que tem fronteira com muitos países e só 3 deles, que são muito pequeninos, não falam espanhol. Toda a região onde fica o Brasil é uma região de fala hispânica. E então, para as relações comerciais, educativas, para todo o desenvolvimento econômico do Brasil,
acho que é muito importante aprender espanhol. Agora, por exemplo, eu queria comentar o que através um pouco do que foi comentado aqui. Eu fui, por exemplo, para Texas, para Estados Unidos, para a Faculdade de San Antonio. E nos Estados Unidos nós vamos a começar a trabalhar nessa faculdade. O que os estudantes estão fazendo é Direito e Espanhol, Ciências Contábeis e Espanhol. Não sei. A valorização, então, da língua, né? Exatamente. Claro, os profissionais já só com estudar biologia ou estudar medicina, no mercado norte-americano não é suficiente. As pessoas têm que aprender o que lá é a segunda língua. E realmente não é aqui como uma guerra de línguas. Quantas mais línguas você aprenda, melhor. Eu sou formado em letras em inglês, italiano, eu falo inglês. Realmente, quantas mais línguas você vai ter mais possibilidades de viajar, de entrar em diferentes programas de intercâmbio, de trabalhar em diferentes países. Conhecer outras culturas também, né? Como no início do programa a gente mostrou, assim, aprender outra língua tem também muito de aprender outras culturas, né? E para você, Juliano, como é que foi, assim, essa experiência de outras línguas? Te ajudou muito na sua vida, assim, profissional? Como é que as pessoas te veem, assim, por falar mais de uma língua? Sim, a primeira pergunta eu respondo da seguinte forma. Eu desempenhei várias tarefas profissionais relacionadas ao inglês, seja como tradutor, freelancer, professor, legendador de filmes e de espanhol também, como professor de uma escola em Israel, também como tradutor. Hebraico é uma língua a qual eu também trabalho com tradução, dou aula e então, de certa forma, as línguas me proporcionaram fazer muitas coisas as quais, sem saber outras línguas, eu não teria feito. Eu morei 6 anos fora do Brasil. Trabalhei nas relações exteriores da Universidade de Haifa, por saber inglês, espanhol e hebraico. Eu, uma vez, passei também por um processo seletivo de contratação da Embaixada do Brasil em Israel, que eles estavam procurando um local. E por ter dupla cidadania e dominar o português, eu fui atrás da vaga e consegui uma experiência de trabalho. Tenho amigos israelenses, árabes, os quais são amigos pelo fato de eu ter como não apenas comunicar, mas conhecê-los. A língua ela é um instrumento. Eu até queria complementar o que o professor disse, que para mim a língua é um quebra-cabeça. A língua é um instrumento e ao mesmo tempo um quebra-cabeça, porque quanto mais você aprende, mais fácil proporcionalmente é aprender mais línguas. Mas, por exemplo, aprender na prática, como foi o seu caso, né? Isso facilita ou o processo é um pouco mais difícil, né? Nós temos os casos também dos estudantes que vão para o Inglês Sem Fronteiras. Nós vamos falar sobre isso também daqui a pouquinho. Mas como que na prática esse aprendizado funciona? É melhor? Sim. Uma coisa que eu percebi, pelo fato de eu aprender hebraico dentro da academia, em Israel, na universidade, ao sair nas ruas, eu falava uma modalidade hebraico que era... Assim, isso acontece com o árabe também. Você tem uma língua chamada Fusha e a língua Meduber, a língua falada coloquialmente. Então, você se torna, de certa forma, snob, às vezes alguém não te compreende, justamente também por causa do sotaque. Mas você usa palavras, termos que não são... Se tratando dessas duas línguas, especialmente por serem línguas milenares. Então, a distância de uma língua à outra é realmente temporalmente muito grande. Então, qual foi a segunda parte da pergunta? Não, vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho no próximo bloco, pode ser? Enquanto isso, vamos ouvir música? Vamos lá, gente? O que vocês têm aí pra gente agora? A segunda música? Pá! All of Me. Então, bora, vamos de música. All of me. Why not take all of me? Can't you see I'm not good with
without you. Take my lips, I want to lose them, and take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on day without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me?